Ok. Estamos de volta. Resolução da prova da Unesp. Prova realizada dia 16 de 12. Prova de conhecimentos gerais. Tem aqui o meu amigo Roger, que vai resolver as questões de história. Agora as questões 55, 56 e 57. Com você, Roger. Fala, Tonico. Tudo bom? Beleza, irmão? Joia? Maravilha, galera. Então, mais um bloco de 3 questões de história da Unesp, vestibular 2008. Vamos lá. Questão número 55 aparece um pequeno texto de um autor chamado Guilherme de Almeida e o título do texto, Raça. Então já tem ali uma dica, uma ideia de qual é a temática do texto, qual a temática que o texto aborda. Diz assim o texto: há uma encruzilhada de 3 estradas sob a minha cruz de estrelas azuis. 3 caminhos se cruzam. Que 3 estradas seriam essas? Que 3 caminhos se cruzando seriam esses, galera? Um branco, um verde e um preto. Aí ele vai explicar do que se trata. E o branco que veio do norte, e o verde que veio da terra, e o preto que veio do leste. Então a dica também está dada. Quem veio do norte? Europeus, brancos europeus, norte, hemisfério norte. Verde veio da terra. Está falando dos nativos, dos indígenas que aqui já estavam quando da chegada dos europeus a partir do século XVI. Finalzinho do século XV, comecinho do século XVI. E o preto que veio do leste. Que leste? África, continente africano. Diversos povos negros que vieram escravizados, que vieram trabalhar como escravos no processo de colonização da América Portuguesa, século XVI, XVII, XVIII. Só no século XIX houve a abolição definitiva da escravidão no Brasil. Então, nessa visão poética da história do povo brasileiro, o autor, qual seria a alternativa mais plausível? Alternativa B, trata dos seus 3 grupos étnicos presentes desde a colonização, mesclados numa síntese cultural. Ou seja, a gente tem que lembrar, até mesmo do Darcy Ribeiro, né, a ideia de sincretismo. Tudo bem que o sincretismo tem mais a ver com religião, a gente deve usar o termo sincretismo para falar de religiosidade. Aliás, a religiosidade brasileira é bastante influenciada por essa conjugação de povos que aqui chegaram, se estabeleceram, permaneceram. Então, lembrando do Darcy Ribeiro, lembrando dessa enorme discussão dos eixos que deram origem ao povo brasileiro, inclusive O Povo Brasileiro é o nome da grande obra do Darcy, então seria bastante fácil de matar essa questão assinalando a alternativa B de Bocéfalo. Muito bom. 56, um texto do Otávio Paz, escritor mexicano. Ele se refere assim à participação de índios e mestiços no movimento de independência do México. Então ele não está falando das elites, né? Está falando dos pobres, está falando da camada menos favorecida, mais desprivilegiada, né? Fica feio falar assim. As camadas menos favorecidas da população mexicana, México, que também foi colonizado nos moldes do mercantilismo, uma típica colônia de exploração, exaurida nas suas riquezas, sempre para atender aos interesses, às demandas europeias. A guerra se iniciou realmente como um protesto contra os abusos da metrópole e da alta burocracia espanhola, mas também e sobretudo contra os grandes latifundiários nativos. Não foi a rebelião da aristocracia contra a metrópole, mas sim a do povo contra a primeira, ou seja, contra a aristocracia. Daí que os revolucionários tenham concedido maior importância a determinadas reformas sociais que a independência propriamente dita. Hidalgo decreta a abolição da escravatura, Morelos a divisão dos latifúndios. A guerra de independência foi uma guerra de classes. E não se compreenderá bem o seu caráter se ignorarmos que, diferente do que ocorreu na América do Sul, foi uma revolução agrária em gestação. Muito bom, muito legal esse texto do Otávio Paz. Segundo o autor, a luta pela independência do México. Qual a alternativa correta? A alternativa E. Apresentou um caráter popular, manifestando questões sociais de longa duração na história do país. Nenhuma dificuldade nessa questão, né, galera? História da América, o tema. Pô, tranquilo. Alternativa correta da 56, alternativa E, de Elefoa. E para encerrar esse bloco de 3 questões, a questão de número 57, que fala sobre a história do Brasil. As estradas de ferro paulistas do século XIX e século XX dirigiam-se para as regiões do interior do estado.
Sua importância para o complexo econômico cafeeiro e para o desenvolvimento de São Paulo pode ser vista sob múltiplos aspectos. O cultivo do café e as ferrovias provocaram mudanças ambientais em várias regiões paulistas, por quê? Isso aqui é uma questão legal, fala sobre o desenvolvimento do café, fala de um aspecto econômico da transição do Império para a República, fala de uma série de aspectos que poderíamos mencionar, mas o enfoque da questão é muito claro. O enfoque é ambiente, meio ambiente, mudanças ambientais. Isso é uma tendência cada vez mais observada, cada vez mais utilizada pelos vestibulares, mesclar duas áreas de conhecimento, pensar a degradação ambiental, pensando no processo histórico que conduziu a isso. Lembrando, por exemplo, as devastações florestais na Europa, século X, século XI, em pleno processo de crescimento populacional, foi necessário desfazer as florestas, soterrar os pântanos para que esses lugares dessem espaço a novas áreas de cultivo. Então, olha como a história, né, a dinâmica do processo histórico leva à degradação ambiental. Há 50 anos atrás, sinônimo de progresso era poluição. Poluição era sinônimo de progresso, um lugar industrializado, um lugar que polui, é um lugar que vai para frente. Hoje a gente já sabe que esse custo é elevado demais para o ser humano, então é necessário rever certos conceitos, certos paradigmas, e é por isso então que é legal entender a história sob seus mais diversos âmbitos, processo mesmo, como a gente sempre insiste. Caiu por terra aquele ensino de história em que os fatos, em que o mero conhecimento de datas e nomes era o grande conhecimento sobre história. Isso ficou para trás, acabou com a ditadura militar e vem acabando gradativamente conforme as tias Lourdinhas morrem, não é? Então vamos lá. Dessas alternativas apresentadas, a gente fica com a alternativa D de dados, 57D. As locomotivas eram movidas a vapor, cujo combustível era madeira, ou seja, era necessário remover árvores para que a madeira dessas árvores pudesse servir como combustível para as locomotivas a vapor. E os cafezais, que por esgotarem o solo exigiam a incorporação de novas terras para o plantio, ou seja, a ampliação cada vez maior das áreas de cultivo agrícola necessária por conta do enorme desgaste que o cultivo do café provoca no solo, certo? Então a alternativa D aparece como a melhor das alternativas, questão 57 está aí resolvida. Muito bem, galera. Tranquilo essas três questões. Vou passar a bola de novo para o Tony e a gente volta daqui a pouco para resolver mais um bloco de 3 questões, ok? Até mais. Vai pagar mais caro pela mesma estrutura? Tratam você como estatística? Longe demais para ir andando? Você não participa das decisões? Instituto Enfio. Por todos os motivos, a sua melhor alternativa. Daqui a pouco, mais resolução na TV Resolução.